Só falta assinar. Palmeiras encaminha a contratação e também já negocia com outro lateral. Vamos junto que eu vou explicar tudo isso aqui para vocês. Eu sou Bruno Ramos, começando mais um vídeo aqui no canal do Mil Grau. Então, todo santo dia tem vídeo, cara. Tem informação, resenha, debate, sempre num clima, num tom leve aqui para você, tá? Já chega deixando o like, você que nos conhece. Você que não conhece o nosso trabalho, segura sua mão aí no fim do vídeo. Se você curtir, você deixa o like e se inscreve no canal, né? De antemão, um rápido feliz Dia dos Pais para todos vocês aqui. Vocês que já são pais aí, né? Feliz Dia dos Pais. E que você consiga desfrutar de uma vitória hoje e aproveitar bastante do Palmeiras aí, né? Com seu filho, que a gente consiga comemorar junto, sempre na vitória, na derrota, em todos os momentos aí a gente consiga aproveitar o Palmeiras, que é o que une muito bem um pai e um filho, né? As nossas principais memórias com nossos pais, principalmente a gente que gosta de futebol, acaba ficando aí com o nosso Palmeiras, tanto de sofrimento quanto de alegria, né? É isso que acaba unindo a gente, é isso que acaba fortalecendo os nossos laços. Então, um feliz Dia dos Pais aí para todos vocês e vamos já com os dois pés no peito aí com informação. Primeiro de tudo, Palmeiras negocia a contratação do lateral esquerdo Jefté, ex-Fluminense. Ex-Fluminense. O Palmeiras está negociando a contratação do lateral esquerdo Jefté, de 21 anos, que se formou no Fluminense e atualmente ele está no Rangers FC da Escócia. A conversa ainda está no estágio inicial, tá? O jogador ele é visto como nome para a saída do Vanderlan, que nós informamos para vocês essa semana, que fechou com o Bragantino. Ele tá praticamente, já foi apresentado, né? Colocou a camisa do Bragantino praticamente, se eu não me engano, é só questão de alguns detalhes contratuais ali para o Vanderlan ser oficialmente do Bragantino, tá? E a informação sobre o negócio aí em andamento do Jefté, ela foi publicada pelo UOL, a gente também fez algumas apurações aqui internamente e, de fato, tem esse interesse sim, tá? Esse interesse existe sim e o que a gente conseguiu extrair aqui é que tá no estágio inicial. O Palmeiras não avançou ainda, o que eu consegui tirar de informação é que está no estágio inicial as negociações. Ele tem 21 anos, ele se formou na base do Fluminense e ele foi integrante daquelas gerações dos sonhos ali do Fluminense, né? Geração dos sonhos, que revelou Alexander, Matheus Martins e o Kaique lá, que foi muito importante para o Fluminense. Ele não chegou a estrear pelo profissional do Fluminense, uma vez que ele saiu ali para o Apoel do Chipre, ele foi em julho de 2023 para lá, quando ele tinha 19 anos, e ainda por empréstimo do Fluminense, mas em seguida ele foi em definitivo para o Rangers da Escócia na temporada 2024-2025. Então, senhores, aqui a gente vê claramente que a Leila ela não retrocede no quesito aposta, tá? Ou até retrocede, porque o próximo reforço que está encaminhado pode mudar um pouco essa questão. Mas assim, a Leila continua batendo na questão das apostas. A Leila e o Abel, eles continuam alinhados nisso. Então, o Jefté, ele fez 52 partidas, 1 gol e 4 assistências nesse período aí. Ele disputou outras 3 no início de temporada 25-26 e em maio desse ano ele foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato. Ele foi eleito, isso é um ponto importante, né? Melhor lateral esquerdo do campeonato. E aí com o Rangers como vice-campeão nacional, que perdeu para o Celtic lá, o campeonato escocês, então acabou terminando em segundo. E ele até comentou aqui, tem uma fala dele, né? Minha trajetória inteira, desde que eu cheguei, foi sempre com o intuito de procurar saber mais, entender mais a minha posição, conseguir me tornar um outro jogador, um jogador melhor, que aprendeu mais e que entendeu mais. Foi o que ele disse aí, né? Uma entrevista recente do Jefté. Inclusive, ele se consolidou rapidamente na equipe, né? Na equipe do Rangers. Ele virou titular e o segundo, basicamente, de ranking mais utilizados pelo técnico Philippe Clement. E ele foi titular na partida do sábado contra o Dundee FC pela segunda rodada do campeonato escocês. Ele foi substituído aí no decorrer do segundo tempo. E o que se sabe até o momento é que o Palmeiras tem um interesse em estágio inicial pelo Jefté. Então, qual que é a questão aqui? Segue aquela filosofia, né, senhores? Jogador de 21 anos, ele ainda não teve um grande desafio, não jogou um grande desafio, não se provou no futebol. Então cai naquela questão do cachorro magro que o Abel tanto pede e um jogador novo e com potencial de revenda. Essa filosofia não foi mudada ainda. Agora vamos falar de um reforço que está muito perto do Palmeiras. É só assinar, é literalmente só assinar. Nós trouxemos aqui para vocês uma informação de que o Palmeiras sondou o goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians, e agora a informação do Danilo Lavieri está próximo de fechar. O Palmeiras está perto de concluir a contratação do
Carlos Miguel, ex-goleiro do Corinthians. O Palmeiras está resolvendo aí os detalhes finais, basicamente. Formação, inclusive, aqui, deixa eu dar informação para ele, claro. Informação importantíssima. Danilo Lavieri. Danilo Lavieri do UOL foi quem deu essa informação. O Palmeiras está resolvendo aí os detalhes finais para comprar o goleiro. Ele é Nottingham Forest hoje, atualmente, e ex-jogador do Corinthians. Ele foi avisado pela equipe do Nottingham, inclusive, que ele não seria mais utilizado. E ele passou a procurar um novo clube. Ele não está fazendo nem a pré-temporada com o Forest mais. E os valores eles ainda não foram revelados, mas tem um acordo já entre Palmeiras e staff do Carlos Miguel e também do Forest. Ele vai passar por exames, né? E assim que for aprovado, ele deve ser anunciado na próxima semana. Então já está no estágio aí, exame médico, depois a assinatura, e o Carlos Miguel, na minha visão, ele chega para ser titular, né, gente? Ele chega para ser titular. Ele chega para ser também a opção, né? Hoje com o Everton, mas naturalmente, se tudo seguir o padrão, ele vai tomar a posição do Everton. Não tem o que fazer aqui. O Lomba não deve renovar no fim do ano, no fim do contrato dele. E, enfim, ele deixou o Corinthians aí depois da multa rescisória dele ser paga em 2024. Ele acabou assinando com o Forest, bem dizer um ano, né? Bem dizer um ano depois do acontecido. Ele acabou assinando com o Forest por 4 milhões de euros. Anteriormente, antes dele assinar um novo contrato com o Corinthians, o valor dele era 50 milhões de euros. O valor da multa, né? O valor da multa era 50 milhões de euros. E aí ele renovou por 4, o que facilitou a ida dele para o Forest. E aqui é a minha opinião, tá, senhores, sobre o Carlos Miguel. Até passar outros dados aqui antes de dar a opinião para vocês, ó. Ele que tem 26 anos, Carlos Miguel tem 26 anos. E aqui as últimas informações dele por Forest e Corinthians. 28 jogos, 17 gols sofridos, né, uma média aí de 0,61 gols, 109 defesas, média de 3,9 no jogo, 87% de bolas defendidas, bom número, 15 jogos sem sofrer gol, a cada 3 pênaltis, ele pega, 43% de acerto no passe longo, tem uma nota 7,5. O cara é bom, velho. O cara é bom pra cá. Não vou falar o palavrão. O cara é bom pra caramba. Desculpa usar o português mais claro. Bom reforço. Tem gente que vai entrar no dilema moral aí do o cara cantou a musiquinha. Aquela... Mas, rapaziada, Lucas Lima jogou aqui, Viola jogou aqui. Claramente foi feita uma média ali com a torcida do Corinthians, vocês sabem bem disso, né? Então, assim, para mim tem que continuar mudando. O Kelvin é um bom jogador. O Carlos Miguel, acho que deve ser um baita de um acerto da gestão do Palmeiras. Isso para mim é reforço pronto. Entendeu a diferença? Isso para mim é um reforço pronto. Um cara bom na sua posição. Um cara que tem bons números em todos os atributos, apesar de não estar jogando, mas saiu aqui do Brasil muito bem. Então, Carlos Miguel vou falar para você, é psicopatia pura, viu, meu amigo? É um dos melhores. E tem mais gente que precisa chegar, viu? Tem mais gente que precisa chegar. Acho que mais importante do que renovar é renovar e mudar a personalidade, tá? É renovar e mudar a personalidade. A diretoria do Palmeiras, nessa questão do Carlos Miguel, ela fez o simples. Fez o simples do que tanto torcedor pedia até, né? O Kelvin, ele veio barato. O Carlos Miguel, eu acho para você que dificilmente deve ser mais do que 25 milhões de reais. E o goleiro não costuma ser tão caro. Então, depois que sair os valores aqui, a gente acaba discutindo tudo direitinho. Mas não deve ser mais de 25 milhões de reais. E se de fato essa negociação se concretizar, é um acerto da diretoria do Palmeiras. Um acerto. E o Carlos Miguel, se tudo seguir o padrão, se a hierarquia do Abel não acabar pesando, eu não sei por quanto tempo o Abel pretende manter o Everton nesse sentido, se a hierarquia não acabar pesando, ele vira titular rapidamente. Ele toma posição rapidamente. Então, a gente que pedia tanto um goleiro, né, tá falando, o Everton realmente tá dando os sinais de transição, acho que desde o ano passado, né, ele vem dando esses sinais. Então, eu não vejo uma hora melhor para o Palmeiras trocar, já era para ter sido feito antes, né, mas agora eu acredito que é um excelente momento para o Palmeiras conseguir trocar de goleiro, é um baita de um reforço, e aos poucos o Palmeiras vai se reforçando, né, senhores? Aos poucos o Palmeiras consegue ir acertando aí a casinha. E tá na hora, né? Tá na hora da gente dar um pouquinho de sorte também, acertar a mão nos reforços. O Kelvin chega aí, pode estrear hoje já contra o Ceará. Carlos Miguel é um bom goleiro, é um bom nome. 2 bons reforços do Palmeiras. Eu quero saber a sua opinião a respeito dessas 2 opções aqui que eu trouxe para vocês. Trouxe o Jefté, do Rangers,
e o Carlos Miguel. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês, inclusive, uma coisa que eu acho muito interessante, tá? Que é os comentários da torcida do Palmeiras. Às vezes muitos de vocês pensam, eu não aceitaria porque o cara já zoou o Palmeiras. Tem muito essa questão, isso pode acontecer. Mas aqui, curiosamente, a torcida do Palmeiras não é carente, né? Eu gravei um vídeo lá no nosso Instagram e o pessoal já colocou, tudo bem, cadê o centroavante, o meia armador, contrata o goleiro, os caras não dá nem tempo de respirar, velho. Olha lá, boa contratação, agora é só trazer um bom lateral esquerdo para a reserva do Piquerez e um meio campo que saiba armar jogadas, concordo com ele. Olha lá, excelente contratação, precisamos de um goleiro urgente, a torcida aceitou bem, né? Eu achei que a torcida talvez ia ter alguma resistência, acho que a gente tá tão carente de reforço pronto, né, que eu acho que nem isso tá pesando mais. Olha lá, pegando pênalti e não tendo o bracinho de T-Rex, pode vir. Precisamos muito reforçar essa posição, por mais que eu goste do Everton. Goleiro precisa de agilidade e reflexo, e o dele não está mais o mesmo. Aqui todo mundo concorda, né? Traz o moleque do Curitiba, muito mais goleiro que isso aqui. Tá aí, a primeira cornetada. Então tá aqui, até certo ponto, você tem razão, papapá. Chega de moleque no time, eu concordo com ele aqui. Aqui eu acho Pedro Morisco, né? O moleque do Curitiba que ele diz é o Pedro Morisco do Curitiba. Então, é um bom goleiro, realmente, tá pegando tudo na Série B, mas aqui eu tô com ele, viu? Eu tô com o Jonathan. Eu acho que precisa de caras experientes, tá complicado depender só dos garotinhos aí na hora da decisão, tá? O Palmeiras precisa de caras mais prontos. Olha lá, o Palmeiras precisa de bons jogadores, honrando a camisa, agora é o que importa. Tem também outra opinião aqui, esse cara pisou na cara dos nanicos de Itaquera, pisou mesmo, ele deu uma enganada boa no Corinthians, viu? Ele fez um doce pra sair, se ele não fosse titular, eu lembro bem disso. O Cássio era o titular na época, tava muito mal, tava pior que o Everton hoje, vocês têm noção. Quando o Carlos Miguel entrou no gol do Corinthians, tava pior do que o Everton, o Cássio. E aí ele ficou fazendo um doce, falou, aí ele entrava de vez em quando, né? Ele acabava entrando de vez em quando e ele pegava muito. E a própria torcida dos caras falava, não tem condição pro Cássio mais. E aí o Carlos Miguel passou a jogar, né? Ameaçou até sair se não fosse jogar, e aí renovou o contrato do Corinthians, multa de 4 pila, Forrest comprou, ele saiu fora. Então, caras, até outra informação aqui, todo mundo pedindo um goleiro, o goleiro vem e os caras começam a criticar porque não veio o meio campista, nossa torcida é inacreditável. A paz não é uma opção, meu amigo. A paz não é uma opção, tá? Olha lá, foda-se, falou um palavrão aqui, né? A musiquinha, meu amigo, baita contratação, concordo com ele. Eu sou dessa ideia também, que para algumas pessoas pesam, né? Para algumas pessoas acabam pesando. Quero saber para vocês, senhores, Carlos Miguel, muito perto de ser o novo reforço do Palmeiras. Só assinar, literalmente só isso. Exame e assinatura. O que você pensa a respeito? Deixa aí nos comentários, eu quero saber a sua opinião. Carlos Miguel deve ser o novo goleiro do Palmeiras. Fechado, senhores? Informação quentíssima para vocês aqui. Deixa nos comentários o que você pensa a respeito. Cara, assistiu o vídeo até o final? Dá uma moral pra gente. Se inscreve aí. Dá o like. Informação quentíssima aí de última hora para vocês. Não em primeira mão, porque a informação é do Danilo Lavieri, tá? Mas dificilmente você vai ver tão rápido em outros lugares aí. Então já se inscreve para você ficar ligado e não perder nenhuma informação, nenhuma notícia, nenhum debate, nenhuma resenha sobre o Verdão. Valeu? Tamo junto, senhores. Um abração para vocês. Feliz Dia dos Pais. Aproveitem bem o domingo. E amém, né? Uma vitória pra gente hoje, por favor. Ninguém merece, né? Dia dos Pais, Palmeiras decepcionar nós, né? Valeu. Tamo junto. Abração.